Neste plano cartesiano estão representados os gráficos das funções y igual a f de x e y igual a g de x, ambas definidas no intervalo aberto de 0 até 6. Então ele te mostra aqui os eixos do plano cartesiano e os gráficos das funções f e g. E aí define o seguinte conjunto, seja S o subconjunto de números reais definido por S igual x pertencente aos reais, tal que f de x vezes g de x é menor do que 0. Então é correto afirmar que S é qual desses conjuntos aqui, do item A até o item D. Então nota que os elementos desse conjunto S vão ser os x nos reais, tais que f de x vezes g de x é menor do que 0. Então quando que o produto aqui, a multiplicação de dois números reais, vai ser menor do que 0? A gente tem que ter ou o primeiro positivo e o segundo negativo, ou o primeiro negativo e o segundo positivo. Esse é o único jeito da gente ter o produto negativo. A gente tem que fazer um negativo vezes um positivo. Se ambos forem positivos, dá positivo. E se ambos forem negativos, menos com menos dá mais, então dá positivo também. Então agora a gente tem que olhar no gráfico ali, quando que a gente vai ter essas condições. F positivo e G negativo, ou F negativo e G positivo. Então repara aqui, de 0 até 2, você repara que as duas funções são positivas aqui. Porque o gráfico de ambas as funções aqui estão acima do eixo x, então são positivos. Se você pegar qualquer x aqui e olhar para quanto vale f de x e g de x, você vê que são números positivos. Então nenhum desses pontos x vai estar no nosso conjunto S lá, porque o produto aqui de f de x por g de x nunca vai ser menor que 0. Agora olha o que acontece entre 2 e 3, por exemplo. Se o x está entre 2 e 3, é um x qualquer aqui, então você nota que o f de x é positivo e o g de x é negativo. Então aqui sim, a gente tem uma função que é negativa e a outra que é positiva. Então esses pontos aqui vão estar no nosso conjunto, porque quando a gente multiplicar f de x e g de x vai dar negativo. E para x entre 3 e 4, se o x estiver aqui, então aí as duas funções aqui são negativas. Então, como eu tinha falado, menos com menos dá mais. Então esses pontos aqui não vão estar no conjunto S. Aí para x entre 4 e 5 a mesma coisa. Ambas as funções são negativas, então não tem como dar o produto negativo. E aí por fim, de 5 até 6, se você tem o x aqui, então a f nesse ponto é negativa e a g é positiva. Então aqui a gente tem a condição em que uma é positiva e outra é negativa, portanto o produto do f de x por g de x é negativo. Então qual que é a conclusão dessa análise aqui do sinal da f e da g? É que os únicos pontos onde o produto pode dar negativo são quando o x está entre 2 e 3 e quando o x está entre 5 e 6. Então a resposta aqui vai ser o conjunto A, que é justamente essa união dos x pertencente a R com x entre 2 e 3 e x pertencente a R com x entre 5 e 6.